Fala, galera de sucessão, tudo bem com vocês? Olha, o assunto de hoje é sucessão dos colaterais. Vamos lá, vamos cuidar do artigo 1839 e para começar, quem são os colaterais? Pois bem, parentes de linha colateral são as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. O parentesco, nesse caso, ele é contado pelo número das gerações, subindo de um dos parentes até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente. Ao contrário do que ocorre com os parentes de linha reta, em que a sucessão é infinita, a lei limita o parentesco na linha colateral até o quarto grau. Vamos lá. Nesse caso, uma vez definido quem é esse parente colateral, nós teremos então algumas situações. Olha, se não houver cônjuge sobrevivente nas condições estabelecidas no 1830, que é o rol de vocação hereditária, nós vamos ter o quê? Que serão chamados a suceder os colaterais até o quarto grau. Lembrando que, pelo Código Civil anterior, nós tínhamos então até o sexto grau. Deixa eu ver se eu consigo escrever o sexto grau. Agora não. Código Civil atual, quarto grau. Pois bem, na classe dos colaterais, nós temos aquela regra de ouro, ou seja, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo, é claro, o direito de representação. Vocês se lembram do direito de representação? Ele é considerado, ele é dado ao pré-morto, é o mesmo que direito de estirpe. Ele é concedido aos filhos dos irmãos que já estão falecidos. Então, se o irmão já faleceu, nós temos o direito de representação. Então, vamos lá. É importante fazer essa observação, porque nós temos a sucessão por cabeça, ou seja, por direito próprio. Mas também nós temos o quê? Na linha colateral, o parentesco ele começa em quê? Em segundo grau. Lembra que eu falava em sala de aula para vocês que não existe primo de primeiro grau, nem primo de segundo grau, primo é de quarto grau? Pois bem, isso com base no quê? Que o parentesco começa aqui no segundo grau, que são os irmãos. Agora, irmãos, eles podem ser bilaterais, mesmo pai, mesma mãe, como também podem ser o quê? Unilaterais. No caso de bilaterais, também chamado de germanos, eles têm mesmo pai, mesma mãe. Mas no caso do unilateral, eles podem ser de mesmo pai, e então nós vamos chamar de consanguíneos, ou mesmo, se for mesma mãe, uterinos. Mas para eu saber se é irmão consanguíneo ou uterino, eu tenho que saber quem é o decujus. Se foi a mãe, a mesma mãe, então vai ser unilateral uterino. Se for mesmo pai, consanguíneo. Ok. No caso dessa sucessão, então, se deixar apenas irmãos bilaterais, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a divisão em partes iguais. Se deixar irmãos apenas unilaterais, nós vamos ter também o quê? Partes iguais, tanto no unilateral como bilateral. Sem segredo, né? Super tranquilo. Então, vamos complicar. Onde é que começa o problema? Quando eu tenho a concorrência de irmãos bilaterais e irmãos unilaterais.
Então, é essa concorrência de unilaterais com bilaterais que vai deixar mais problemático. No caso, os unilaterais receberão a metade do que couber aos bilaterais. Então, se o irmão germano receber 1 milhão, os irmãos germanos, que é bilateral, receber 1 milhão, o que acontece? Aquele irmão que concorre com o bilateral, que for apenas unilateral, vai receber apenas a metade, 500 mil, ok? Uma outra observação importante é que, se falecer sem também deixar irmãos, o que acontece? Ixi, falecido. Então, ele não tem cônjuge, não tem ascendente, não tem descendente e também não tem irmão. Nesse caso, nós vamos contar o quê? Os sobrinhos. Os sobrinhos herdarão por representação, ou mesmo, que nós chamamos o mesmo nome, estirpe, representação ou estirpe, ou seja, representando aquele irmão pré-morto. É o sobrinho, é o filho do irmão pré-morto. Se concorrerem sobrinhos que são filhos do irmão pré-morto e os irmãos, aí nós vamos ter aquela forma dupla, né? Ou seja, nós vamos ter, vou até voltar aqui, concorrendo irmãos e sobrinhos, nós vamos ter aquela situação, olha, cabeça ou direito próprio, quando não deixar irmãos, apenas sobrinhos, né? Se ficarem só sobrinhos. Agora, quando aqui irmãos e sobrinhos, nós vamos ter por direito próprio em relação aos irmãos. E em relação aos sobrinhos, nós vamos ter por estirpe, ou direito de representação. Agora, e se não tiver irmãos, forem só sobrinhos? Então, sobrinhos do irmão A, sobrinhos do irmão B. Então, nós vamos ter uma situação em que, se deixar apenas sobrinhos, e sobrinhos também podem ser unilaterais, divide-se o quê? Em partes iguais. Então, sobrinhos unilaterais, partes iguais. Agora, se concorrerem sobrinhos unilaterais com sobrinhos bilaterais, o que é isso? Olha, é o filho do irmão de mesmo pai e mesma mãe, aqui, e aqui, unilateral, é o filho do mesmo pai falecido, que está concorrendo com o bilateral. O bilateral a gente sempre sabe que ganha o dobro. Então, os irmãos unilaterais receberão metade do que couber aos bilaterais. Os irmãos, então, bilaterais, recebem 1 milhão, enquanto, no caso, os unilaterais vão receber a metade, ou seja, 500 mil reais. Outra situação. Se, ainda na sucessão colateral, se houverem tios, apenas tios, ou seja, irmãos dos pais do morto. Ou seja, quando não houver irmãos, olha só, não tem irmão e não tem nem sobrinho. Pensa num cara, olha, ele não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge, não tem irmão e também não tem o filho do irmão, não tem o sobrinho. Só tem o que? Os irmãos do pai do morto, ou seja, os tios. Nesse caso, eles sucedem por cabeça e direito próprio, ok? Os tios. Então, a regra é essa. Na falta de irmãos, sobrinhos e também os tios, são chamados os colaterais de quarto grau. Acaba aqui, tá, gente? O tio, então nós vimos, essa pessoa aqui não tem descendente, ascendente, irmão, não tem cônjuge, não tem irmão, não tem sobrinho, e nem o tio, que é o irmão
dos pais. Então, nós vamos para o chamado colateral de quarto grau, que aí vem os primos irmãos, o tio-avô, sobrinho neto, e nesse caso, olha, não haverá preferência entre eles. Eles sucedem por cabeça e por direito próprio. Eu só quero fazer aqui uma observação que, para efeito sucessório, tá? Ah, o parentesco na linha colateral entre irmãos, havendo tio e sobrinho como ascendentes comuns, concorrência entre tios e sobrinhos, vai prevalecer o tio, o tio não, o sobrinho, tá? Vai prevalecer o sobrinho em detrimento do tio. Ascendentes comuns, que são os avós do sobrinho e os pais do tio, tio-avô, sobrinho-neto, nesse caso, aí não haverá preferência entre eles. Mas se houver somente, vamos voltar para o quadro anterior, se houver uma disputa entre tio e algum sobrinho, vai prevalecer o sobrinho, tá? Agora, dentre os de quarto grau, não há prevalência de nenhum.